A partir de agora, na Cidadania FM, programa Bem Viver. A hora boa do dia. Autoajuda, qualidade de vida, mais equilíbrio, mais paz. O seu programa Bem Viver está no ar com Davidson Rocha. Programa Bem Viver. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema relacionado à questão de como eu faço para me livrar de situações do passado que estão atrapalhando, que estão interferindo a minha vida neste momento presente. Como que eu trabalho tudo isso? Como é que eu faço esse tipo de situação? De que maneira que a gente pode organizar toda essa situação? Então vão aí algumas dicas de pessoas que realmente se dedicaram a este estudo, que trabalharam no terreno terapêutico, na cura deste processo psicológico. Então vamos lá para mais alguns pontos onde o que a gente pode fazer para superar a nossa questão do passado e poder tocar a nossa vida para frente de forma mais equilibrada, sem essas interferências. Claro que não existe milagre. Todas essas dicas que a gente está dando tem que ser linkadas a um processo de melhoria de vida, a um processo de você trabalhar a sua qualidade de vida. É preciso apostar todos os dias mais no nosso equilíbrio interior. É preciso ter uma certa, é preciso estarmos mais em sintonia com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Essa sintonia é essencial, precisamos perceber que existem outros valores. Quando nós estamos no meio de um processo onde a ansiedade é muito grande, fica impossível se observar qualquer coisa, muito menos se aproveitar dessas dicas que a gente está falando. Então, é preciso encontrar mais equilíbrio, mais paz interior, mudar a forma de pensar. Perceba que nem tudo é o dinheiro que você recebe. Existem muitas pessoas que têm uma quantidade, uma soma grande de valores e que não conseguem encontrar a felicidade. Ao contrário, existem pessoas de forma muito simples, que têm uma vida simples e que encontram ali a paz, a harmonia e o equilíbrio interior. É importante nestas situações nós nos dedicarmos mais aos fatos do que às interpretações. Existe em cada problema na vida da gente uma história que nós mesmos contamos pra gente. Essa história vem recheada de um amor próprio ferido, vem recheada de uma série de questões que fazem com que o problema tome uma proporção muitas vezes 10 vezes superior à realidade dos fatos. Como assim? Claro, muitas vezes o problema não é tudo aquilo, mas nós contamos uma história pra gente mesmo. E aí é onde as coisas se complicam. Lembra que a gente já falou sobre a diferença entre dor e sofrimento? Que dor é algo que acontece, seja ela física, psicológica, qualquer coisa que seja, existe esse processo da dor. Mas o sofrimento consiste justamente na interpretação que você dá para esta dor. A forma como você valoriza, a famosa tempestade no copo d'água. Então, foque no fato. Se você precisa superar um processo, seja de culpa, ou seja de mágoa, de alguma dor que causaram a você, foque no problema em si. Não fique ressuscitando defuntos, não fique puxando coisas ainda mais do passado, não fique fazendo um processo onde essa dor vai aumentar cada vez mais, onde vai se ampliar o sofrimento. Então, como é que a gente faz? Foca naquilo. O que aconteceu? A pessoa fez isso de errado. Opa, beleza, fez isso de errado. Tantas e tantas pessoas cometem esse erro. Eu também não sou santo, também já cometi uma série de erros. E pronto, vamos focar nos fatos. Então, você que está me escutando agora, que está passando por esse problema, tente olhar apenas para o fato que aconteceu. E perceba como você tem ampliado muito a tua visão e percebido situações em volta deste fato que não vão contribuir em nada. Então, muitas vezes nós não podemos superar algo por causa das histórias, dessas histórias que a gente conta pra gente mesmo.
que não são baseadas nos fatos, mas sim na interpretação que fazemos do que aconteceu. Em alguns acontecimentos podemos distorcer a magnitude, o impacto real daquilo que aconteceu. Por exemplo, algumas pessoas que perdem o emprego ficam desapontadas. Claro, quem que não fica desapontado quando perde o emprego? Mas ainda tem confiança para seguir em frente. Não é porque perdeu o emprego que o mundo se acabou. Perder emprego, tanta gente que perde o emprego. Então você tem que focar o quê? Perdi o emprego, pronto, eu vou arranjar outro emprego, acabou-se. Agora, quando você tira o foco desta questão que você perdeu o emprego, começa a fazer fantasias, começa a contar histórias, aí a coisa vai se complicando, né? Porque em contrapartida, outras pessoas seriam capazes de... Enquanto os outros não superam esse trauma da rejeição. E eles começam a se rotular como perdedores, como fracassados. Eu perdi o emprego, eu sou um fracassado, né? Eu sou um perdedor mesmo, olha só, nada dá certo na minha vida. Lembra daquela hiena, daquele desenho animado, da Hard lá? Vida, céus, eu acho que isso não vai dar certo. A gente vai entrando nessa síndrome de Hard. Esse dia eu estava falando sobre a síndrome do cachorro sarnento. Geralmente nesses processos que a gente está falando aí de separação, né? Quando há esse sentimento de desprezo, ocorre muito essa síndrome do cachorro sarnento. Você já viu um cachorro sarnento na calçada? Todo mundo chuta, ninguém quer saber dele. Pois é, a pessoa se sente assim. Mas isso não é a realidade. Isso não é o fato. É justamente uma interpretação que a pessoa fez, uma história que ela contou para ela mesma, que não tem nada a ver com o fato. A gente está falando sobre essa questão do ouvinte que perguntou sobre a separação, e justamente nesse processo de separação acontece muito isso. Mas não é separou, vai buscar uma nova pessoa. Que bom muitas vezes que aconteceu o processo de separação. Mas como assim que bom? Claro, às vezes as pessoas vão se desentender mais, né? Vai provocar um triângulo amoroso, que isso é bastante grave, vai causar muita dor, muito sofrimento. Então, muitas vezes é melhor que se separe ali. Às vezes vai partir para uma agressão física ou uma agressão verbal. Então, melhor que separe, melhor que as coisas se ajustem de uma outra forma. Melhor que cada um vai buscar o seu rumo. Claro, existem situações e situações. Existem situações onde você precisa realmente ajudar a outra pessoa, estender a mão, prorrogar esse processo, para que possa alcançar essa ajuda, e outras não. Isso vai ser apenas o seu coração que vai poder te responder a esse respeito. Nós estamos falando de quê? De uma pessoa que já se separou e que não consegue esquecer, neste caso, né, a outra pessoa do relacionamento. Então, como no caso lá, vamos botar esse exemplo lá da pessoa que perdeu o emprego. Perdeu o emprego, disse, perdi o emprego, todo mundo perde emprego, qual que é o problema? Vamos nós pra frente, vamos arranjar outro emprego, eu tenho capacidade, vou ajustar e a coisa vai se resolver. Enquanto o outro vai fazer o quê? Vai aumentar aquela dor, vai contar uma história para si mesmo dizendo, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, é por isso que eu fui demitido. E começa a alimentar essa situação em seu interior, tá claro? Então, dedique-se ao fato e não a interpretação do fato. Verifique se realmente é real aquilo que você está falando até para os teus amigos, está conversando. Às vezes você está inventando uma história para você mesmo, daqui a pouco você acredita na mentira que você mesmo criou, tá claro? Então, existem alguns livros também que podem te ajudar nesse processo, né? Existe um livro que é Faça Algo Diferente, Mude a Sua História. Esse é um livro bastante interessante para que você possa se dedicar aos fatos e não na interpretação que você causou, né? Então, às vezes, esse caráter negativo é tão forte que você nem percebe o poder que você tem para mudar aquela situação. Dedique-se, então, aos fatos e não à interpretação dos fatos. Essa é uma dica boa. Vamos para frente? Bem, dê a você mesmo a permissão para sofrer o que poderia ter sido ou o que poderia ter obtido. Deixe você sentir aquele sofrimento. Não há nada de errado nisso. É um processo transitório. Em alguns casos, não se pode esperar superar algo de forma rápida, se não se passar pelo processo de luto. O que é o processo de luto? É o processo de aceitação. O luto não é um processo com o qual apenas lidamos quando enfrentamos a morte ou a perda de um ente querido. Existem perdas menos visíveis e concretas, tais como a percepção de que você não pode ter a vida que pensou que seria possível, que seu entusiasmo relativamente a um determinado objetivo de vida não conduziu a um bom ponto, dando lugar à decepção. Então, entre aspas, curta essa decepção. Isso se chama luto. Então, o processo de luto não é apenas quando alguém morre. Você pode passar por esse processo de luto em outros tipos de perda e outros tipos de situação. E daí?
sofra por aquilo, né? Deixa esse processo passar e pronto, e você vai conduzir a tua vida para frente. Na grande maioria das situações, do mais terrível sofrimento a uma perda comum, o processo de luto é essencial para o processo de cicatrização. Às vezes precisamos passar por fases de raiva, de amargura, a fim de sermos capazes de passar a fase da aceitação. Então, primeiro vem esse processo de luto, deixa o luto acontecer. Às vezes está faltando essa etapa, você não deixa essa etapa acontecer, você não consegue passar para a próxima etapa, que seria a etapa de aceitação. Então, primeiro você deixa surgir a ira, deixa surgir todos esses sentimentos, não se prenda em relação a isso, deixa isso acontecer, vai ter um período natural e depois você vai entrar no processo de superação. Então, dê a si mesmo essa permissão para sofrer, tá claro? Esse é um outro ponto importante. Mais uma outra situação. E se você quiser também se aprofundar mais nesse assunto, eu te indico o livro Como Lidar com a Decepção. Perceba o que a gente está falando, né? A pessoa quer superar esse trauma e outros traumas, é necessário se dedicar, tem que estudar um pouco mais, muitas vezes partir para uma aula de meditação, de yoga, partir para grupos de ajuda, por que não, para poder alcançar esse processo. Então, um dos pontos essenciais é você procurar apoio. Eu vou repetir, seja em livros. Agora te passou essa questão, Como Lidar com a Decepção. É um outro livro interessante para você estudar. Através dos livros, através de grupos de apoio e assim, através de amigos, conversas com amigos, tudo isso pode te auxiliar bastante neste processo de autodescobrimento, de crescimento interior. Então, procure apoio. Não vivemos isolados uns dos outros. Na verdade, a nossa força está justamente nesse contato que nós temos com as pessoas. O contato, o afeto, a troca de experiências permite-nos crescer e nos desenvolver. As pessoas crescem melhor promovendo bons relacionamentos e procurando apoio. Perante o sofrimento, se nos afastamos dos outros por nos sentirmos diferentes ou para nos protegermos, o que daí pode emergir é mais sofrimento e reviver o trauma ou a situação angustiante uma e outra vez na nossa mente. Já parou para pensar nisso daí? Quando você se isola e você fica remoendo aquele mesmo assunto e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. Pois então, é muito melhor você buscar ajuda nos amigos, né, nas pessoas e às vezes até um apoio mesmo profissional. Relacionamentos saudáveis e de apoio podem ajudar a curar feridas. Mesmo que os outros não possam resolver o seu trauma ou problema, eles podem ajudá-lo a chorar a perda ou a decepção e reconfortá-lo. Isso ajuda muito. Lembra que a gente falou hoje no começo da nossa conversa? A necessidade de muitas vezes ter um amigo, ter alguém que nos escute. Então, procure apoio. Isto é essencial. Ok? Vamos para frente. Tudo isso vai ajudar você a passar por esse processo e conseguir superar aquilo do teu passado. Vamos lá. Saiba que não existe voltar ao passado, mas há segundas chances. Lembre-se de que, na grande maioria das situações, não é tarde demais para começar de novo. Sempre nós podemos começar de novo. Inclusive eu quero procurar aqui aquela música do Ivan Lins, Começar de Novo, para a gente passar uma hora aí em cima desse tema, né? Então é possível a gente sempre começar de novo. Se você entendeu o que anteriormente a gente conversou, né? Que você não pode passar por cima, não tem como, e começar a partir de hoje, tomar decisões saudáveis com base no que você aprendeu, vai realmente conseguir novas soluções para velhas questões. Você vai trabalhar aquilo, você vai aprender com aquilo que aconteceu e vai conseguir fazer diferente agora. Mudar alguns comportamentos para passar a lidar com as coisas infelizes ou evitar que ocorram novamente irá capacitar você para uma nova vida. Ser proativo ao invés de reativo e fazer alterações com base nas suas lições de vida podem curar as mágoas do passado. Interessante esse negócio. Então, se eu passar a ser proativo em vez de reativo, em vez de eu reclamar das coisas, eu vou começar a tomar atitude, buscar as questões que eu já aprendi com o passado, vai fazer com que eu consiga curar as mágoas, porque aquelas mágoas foram essenciais para o meu crescimento interior.
Bem, um outro ponto fundamental para a gente analisar é que você precisa aceitar os conhecimentos, mas ter compaixão para com você mesmo. Aceita a situação e tenha compaixão para com você. É preciso a gente ser gentil com as outras pessoas, claro, é preciso a gente perdoar as outras pessoas, mas nós precisamos também ser gentil com a gente mesmo e perdoar a nós mesmos. Essa fase de auto-perdão, às vezes costuma ser pulada por muitas pessoas que estão num processo desgastante. E a gente precisa aprender a perdoar a nós mesmos. Então, aceite o que está acontecendo e tenha compaixão por você. É importante essa compaixão por você. Perante acontecimentos que nos deixam presos ao passado, a capacidade de aceitá-los e de termos compaixão por nós mesmos são 2 passos extremamente decisivos para ultrapassar o sofrimento. Não estou a falar da aceitação passiva, da aceitação displicente, em que tudo acontece e nada se faz. Não é isso que a gente está falando, não. Refiro-me à aceitação da realidade tal qual ela aconteceu, em que não há retorno possível, em que não é possível apagar o que aconteceu. Perante esse tipo de cenário, aceitar é o melhor remédio. Permite-nos encarar a realidade de frente, sermos compassivos com a gente mesmo e, a partir daí, cultivar a esperança num futuro melhor. Ficar contra tudo, contra todos e até contra você mesmo, certamente não irá beneficiá-lo em nada. Criar rancor, ressentimento, indignação, desesperança, ódio, entre outros sentimentos negativos, isso aí num estado de negatividade, mesmo aquilo que ainda temos de bom na vida fica afetado, deixando de olhar para o que ainda faz sentido na vida. Aceite, tenha compaixão e siga adiante. Talvez você esteja perguntando, mas professor, você acabou de dizer que a gente precisa permitir-se sofrer, e agora você diz que não deve ter ódio, que não deve desenvolver esses sentimentos, rancor, indignação, desesperança, que esse estado de negatividade vai afetar até as poucas coisas que sobraram muitas vezes. Do que a gente está falando, pessoal? Existe o estado de luto. Nesse estado de luto, seja por qualquer situação na vida, de grandes a pequenas coisas, a gente precisa sim passar por aquele processo de rebuliço interior, para que depois dê lugar à paz. Então, esse processo de luto, esse processo de choro, esse processo de dor é necessário. Tem pessoas, inclusive, que quando acontece a morte do ente querido, não choram, ficam guardando aquilo. Isso faz muito mal. É preciso colocar para fora, seja no grito, seja no choro, seja como quer que possa ser, é necessário colocar para fora. Depois desse processo, você vai se aliviar, vai começar a olhar as coisas como são, vai começar a fazer justamente esse processo de análise, você vai conseguir crescer mais em relação a tudo isso, vai aceitar e depois vai transcender, tá claro? Mas naquele primeiro instante, precisa sim deixar esta questão fluir de uma forma mais forte e depois perceber que você precisa ter compaixão para com você. Você precisa gostar mais de você. Você precisa fazer com que esta situação flua num outro sentido, porque não é justo você estar se autodestruindo o tempo inteiro. Aí que entra o processo de compaixão para com você mesmo. Tá claro, meus caros amigos? A gente vai encerrando esse bate-papo aqui sobre esse assunto. Eu acredito que a gente possa de alguma forma ter ajudado ao nosso ouvinte que fez esse questionamento e também a outras pessoas que estão passando por esta mesma fase, né? É interessante esse processo. 53% dos casamentos terminam em divórcio aqui no Brasil, se eu não estou enganado, essa é a estatística do IBGE. Tem uma outra estatística pesada do IBGE que diz que 50% dos casais brasileiros estão em adultério, sendo metade homens traindo mulheres e a outra metade mulheres traindo homens. Esses índices são bastante tristes, né? É triste a gente imaginar que você olha para as pessoas ao seu lado e isso está acontecendo. Mas esses índices nos mostram que
Esse tipo de colocação que o ouvinte fez é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E essa frase que acabamos de dizer agora serve para duas questões. Uma, para percebermos que não somos os únicos. Se as outras pessoas superam qualquer tipo de processo, nós também vamos superar. E um outro passo importante é perceber que há uma necessidade de todos nós de buscarmos esta transcendência interior. Buscarmos esse equilíbrio e buscarmos mais compaixão para com a gente mesmo. Ok? Espero que você tenha gostado desse bate-papo, dessas conversas, desse ponto que a gente está colocando aqui. Quero ver os seus comentários, viu? Manda lá teu SMS, manda a sua... vamos conversar por e-mail, isso, meditahoje@hotmail.com. Vai lá, manda o teu SMS 97363566 9161 9450 sobre esse assunto que a gente está conversando hoje. E o 36437214 a gente conversa no intervalo. Falando em intervalo, a gente já volta. Boa música, entrevistas, dicas de livros e filmes. Programa Bem Viver. Abra-se para a luz que brilha no seu coração. Quando o sol bate na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é um só.
Programa Bem Viver. Autoajuda e qualidade de vida. De segunda a sexta, a partir das 13 horas. Programa Bem Viver, justamente esse ponto da tarde onde a gente se encontra para tratar dessas questões tão necessárias nos dias de hoje. A necessidade que nós temos de buscar mais paz, mais equilíbrio interior. E eu te convido a participar conosco. Vem, manda SMS, conversa com a gente pelo telefone, manda e-mail e a gente vai conversando. Se recorde sempre do nosso e-mail, que é o meditahoje@hotmail.com. Você também pode entrar no nosso site. Você pode entrar no www.meditahoje.com.br e ali você vai encontrar uma série de informações importantes para o equilíbrio interior. Técnicas de meditação que já estão ali em vídeos gravados, onde você pode acessar e pode fazer a sua prática de meditação na sua casa. Pode utilizar dessas técnicas. Ali também existem o site do Flávio Gicovacci para você poder baixar livros dele, para você ver esse trabalho desse grande psiquiatra. Também você tem ali uma série de outras pessoas que trabalham de forma muito profunda em relação ao equilíbrio e à paz interior. Então você pode acessar o nosso site www.meditahoje.com.br e ali você vai ter informações diversas a esse respeito. Estou esperando aqui mais SMS, chegaram alguns SMS para a gente. E eu queria colocar para vocês mais alguns pontos sobre a necessidade de viver o agora. Inclusive eu não vou relatar o nome da pessoa, né? Mas teve uma pessoa que me passou também um SMS que fala de problemas, uma jovem, na verdade, né? Coloca problemas do seu dia a dia e a necessidade que a gente tem, né? Deixa eu ver isso aqui, vamos dar uma olhadinha no que a nossa amiga falou aqui. Adoro suas reflexões. Sofro de depressão já faz quase 3 anos. Já tentei o suicídio muitas vezes. Não tenho alegria no meu coração, não tenho prazer em viver. Peço a sua ajuda. Ando triste, angustiada. Okay. Então, para essa nossa amiga, que eu não vou citar o nome, obviamente, eu gostaria de dizer que existem inúmeras formas da gente alcançar o equilíbrio interior. Em primeiro lugar, saiba que você não é a única. Existem 1,4 bilhão de pessoas no planeta sofrendo deste mesmo mal. E tem mais gente que não chegou nesse estágio, mas que está prestes a chegar a ele. E que, se continuar na mesma linha, no mesmo foco, na mesma direção, vai fatalmente chegar a estas questões. Em relação ao suicídio, que é uma coisa muito dolorosa, muito difícil, tanto para as pessoas envolvidas, para a família, quanto para aquela pessoa que passa pelo processo, que acha que vai resolver alguma coisa através do suicídio, é possível se perceber, através de meditação e outras técnicas, que essas pessoas que tentam o suicídio não resolvem absolutamente nada. Mais ainda, complicam muito mais esse processo depois que acabam retirando a sua própria vida. Eu conheço uma pessoa que, quando ela, eu não vou descrever aqui o fato porque é muito longo, mas passou por problemas muito sérios, estava prestes a casar-se, a esposa estava grávida, ele estava muito feliz com a filhinha que ia nascer, e de repente um assalto, né, onde a esposa e a filha morrem naquele incidente e ele perde a razão de viver. Uma pessoa que tinha muitos bens e tal, e pouco depois, por toda aquela angústia provocada, sentindo a dor do filho, o pai dele também vem a falecer. Então perdeu a esposa, perdeu a filha e perdeu o pai. Isso fez com que essa pessoa, que depois se tornou meu amigo, viesse a tentar o suicídio. E ele chegou morava no 10º andar de um apartamento, chegou na sacada e foi ali para a beirinha da sacada e olhou para baixo e disse: bem, a minha vida não tem mais valor, eu vou me atirar daqui de cima, né? Só que naquele instante ele lembrou-se de um livro que dizia justamente todo o sofrimento que ocorreria a uma pessoa que se suicidasse.
e ali ele resolveu voltar atrás e não tentou o suicídio. Que bom que esse livro chegou nas mãos dessa pessoa. Nesse fim de semana, conversando com outro amigo, que é terapeuta, ele me falou que ele estava atendendo a uma senhora em seu consultório e por algum motivo resolveu tomar um copo d'água. Quando ele foi lá na área ali comum, né, do consultório, onde ele pegou o copo d'água, ele viu que tinha uma moça que era filha daquela mulher que ele estava atendendo, daquela senhora que ele estava atendendo. E ele viu aquela mulher ali, aquela moça, e a moça estava cabisbaixa, e ele disse: escuta, tá tudo bem com você? E ela disse: tá tudo bem. E ele já percebeu ali que não havia nada, estava bem. E começou a conversar com aquela moça, e começou a dizer para ela de que não era bem assim a história. Que ela tinha muita vida pela frente, que tinha que traçar novas linhas, que tinha que mudar, que tinha que trabalhar tudo isso e alcançar uma situação distinta. Esta moça, né, ele conversou com ela e depois regressou ao consultório e continuou o atendimento e os demais atendimentos daquela tarde. 15 dias depois, aquela senhora retorna para uma outra consulta, para o andamento daquele tratamento, e quando essa senhora retorna, diz: olha, quando eu cheguei em casa, a minha filha que estava aqui, que o senhor conversou com ela, pediu que eu pegasse um papel que estava debaixo do meu travesseiro. E no papel, ela descrevia, era uma carta de despedida, e ela já tinha comprado os remédios que seriam fatais. E naquele mesmo dia, ela ia tentar e iria conseguir o suicídio. E depois daquela conversa, houve uma reversão no caso. E ela está buscando ajuda, está se equilibrando, está fazendo com que as coisas fluam. Então, tanto esta pessoa quanto o outro meu amigo, eu também poderia falar de uma vez em que estava a trabalho, um trabalho como qualquer outro, né? Não havia nada ali de tratamento, nem nada voltado para a área espiritual ou qualquer que seja. Era um trabalho como qualquer outro trabalho. E eu estava ali atendendo uma situação e havia uma cliente. Quando eu cheguei para resolver aquele problema, eu comecei a conversar com ela e ela parecia bastante abatida e simplesmente eu conversei, falei algumas coisas com ela e normal, como se conversa com qualquer pessoa. E depois ela me abriu a caixa de mensagens dela, lá dos e-mails, e mostrou o rascunho do e-mail que ela estava fazendo naquela data, onde ela colocava o número da conta e a senha para que o filho pudesse sacar o dinheiro que ela tinha no banco, onde ela dizia: deixo o meu carro para o fulano, deixo isso para Beltrano, e assim, 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 onde ela agradecia as pessoas que estavam ali. Ou seja, ela tinha feito o seu testamento e estava pronto para se suicidar também. Então, é preciso, é necessário que todos nós venhamos a procurar ajuda. Essas situações são situações desafiantes. São situações onde necessitamos de estender a mão, mas também de deixar que sejamos ajudados. Às vezes nós nos fechamos em meio à angústia, à depressão, e não conseguimos perceber que há todo um mundo extraordinariamente belo à nossa volta. É preciso respirar um pouco mais e procurar ajuda. A esta jovem que mandou o SMS, né, eu disse: venha procurar a meditação, que é uma das técnicas mais eficazes até hoje para se tratar a depressão. Venha até o grupo, venha participar de meditação junto com a gente, venha alcançar esse equilíbrio, essa ajuda. Claro que há distintas formas, né? Muitas vezes se necessita do apoio profissional, por que não? De um psicólogo, de um psiquiatra. Tem muita gente que tem medo do psiquiatra, que acha que psiquiatra é coisa de louco, e esquece que muitas vezes, se tivesse tido algum tipo de consulta a um psiquiatra, talvez não tomasse as decisões erradas na vida. Então, o psiquiatra é um médico, é um profissional que está ali para ajudar as pessoas. E muitas vezes é necessário, sim, partir para medicamentos, e às vezes medicamentos pesados. Então, não se descarta nada nessa vida. Claro que todos nós buscamos o caminho aonde não envolvam essas drogas, esses medicamentos, né, essas substâncias químicas, porque a gente sabe dos transtornos que isso pode causar no futuro e até mesmo no momento presente. Mas
Às vezes, a decisão é essa, quando o sujeito está ali estirado no chão depois de um acidente de carro com fratura exposta, nós não vamos oferecer chazinho para ele, nós vamos pedir que o socorro chegue o mais rápido possível e aqueles paramédicos vão tomar as providências necessárias de forma muito rude, muito dura, mas é tudo o que se necessita naquele momento de emergência. E quando a gente fala em suicídio, tentativa de suicídio, estamos falando sim de um momento de emergência que precisa ser tratado de forma urgente. Então, coloco isso não apenas a essa nossa amiga que mandou a mensagem, mas a todos os outros que estão nesta mesma direção ou que estão chegando até ela. Procure ajuda. Procure ajuda não apenas por você, mas pelas pessoas que você ama e que estão à sua volta. Procure ajuda. Na semana passada também, uma pessoa que eu estive próximo, a pessoa chorava, estava numa situação bastante difícil. E o que eu disse, olha, você tem filhos? Tenho 2. Você tem marido? Tenho. Então, você tem que tomar uma atitude concreta e tem que trabalhar para que tudo isso flua. E não aceite esse sentimento de tristeza dentro de você. Vamos colocar isso fora, vamos trabalhar essa... Ah, mas é tão fácil você falando assim, pelo rádio, parece que é uma coisa tão simples. Ninguém está dizendo que é simples, não. Nós só estamos falando que eu conheço inumeráveis pessoas que alcançaram equilíbrio, paz interior, quando arregaçaram as mangas e começaram a querer mudar. Então, nós estamos aqui para justamente dizer, queira mudar, altere esta situação, trabalhe tudo isso para que tudo flua da melhor maneira possível. E vai fluir, as coisas vão se ajustar da melhor maneira possível. Então, você que está num estado depressivo, existem livros para que você possa estudar, para te ajudar. Existem grupos de ajuda, como esse grupo que a gente sempre fala aqui sobre a meditação. Existem diversas alternativas, existem músicas que nos ajudam, existe todo o trabalho terapêutico, sim, por que não? E você pode também procurar um psicólogo, você pode procurar um psiquiatra, você pode e deve encontrar a ajuda dessas pessoas que querem o seu bem, que querem a sua paz interior, que querem que você saia dessa trajetória e enxergue verdadeiramente todo o potencial que você carrega dentro de si. Uma pessoa que está em depressão, normalmente, ela não está conseguindo enxergar. Ela está mergulhada num véu e através desse véu não consegue enxergar o que está acontecendo. Não consegue perceber o quanto de amor existe das outras pessoas para com ela. Não consegue perceber o quanto ele é importante para todos nós. Nós todos, como dizem os índios, somos um espírito só. Nós somos um espírito só. Nós somos uma alma só. Nós estamos ligados uns aos outros, somos irmãos nesta trajetória no planeta Terra. Somos células de um mesmo corpo. É necessário que mergulhemos internamente nas meditações mais profundas para compreendermos o que é isto. Quando o Mestre Jesus nos diz, somos irmãos. O que será que ele quis dizer com isso? Será que era apenas uma metáfora? Alguma coisa sem muito sentido? Será que era apenas uma colocação assim, quem sabe por quê, nem como? Não. O Mestre Jesus tinha ali todo o conhecimento sagrado para nos passar, para nos ensinar aquilo que nós mais necessitamos. Então, trabalhe, equilibre-se e, principalmente, busque ajuda. Estamos todos que eu digo porque existe uma legião de pessoas envoltas a estender a mão. Aqui nós somos apenas poucos, mas existem por todo o planeta um número grandioso de pessoas que estão de braços abertos para te atender, para resgatar, para equilibrar a paz e a harmonia interior. Então, nesse instante, em nome de todas essas pessoas, eu ofereço o nosso abraço. Eu ofereço esta harmonia, esse equilíbrio que vem do alto, que não me pertence, mas que podemos oferecer porque transpassa por todos nós. E faz com que essa luz brilhe intensamente, essa luz
que jamais se apaga. Boa música, entrevistas, dicas de livros e filmes. Programa Bem Viver. Abra-se para a luz que brilha no seu coração. De sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações que sopram e abrem portões com chave que não se copia. Observo a mim mesmo em silêncio, porque é nele onde mais e melhor se diz. Me ensino a ser mais tolerante, não julgar ninguém e com isso ser mais feliz. Sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquilo onde for. Paciente, confiante, intuitivo. Eu faço de mim parte do segredo do universo, junto a todas as outras coisas as quais admiro e converso. Preencho meu peito com luz, alimento o corpo e a alma. Percebo que no não possuir encontram-se a paz e a calma. E sigo por aí viajante, habitante de um lar sem muros. O passado eu deixei nesse instante e com ele meus planos futuros pra seguir. Sendo aquele que sempre traz amor, sendo aquele que sempre traz sorrisos e permanecendo tranquilo aonde for. Paciente, confiante, intuitivo.
Você acompanhou o programa Bem Viver, a sua dose diária de paz e harmonia interior, de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Programa Bem Viver.